Meu coração, não sei porquê, bate feliz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio do podcast Café, Literatura e Agregados. O meu nome é Laísa, estudante de Letras, Português e Literaturas de Língua Portuguesa pela Universidade Federal de Viçosa desde o ano de 2018 e segundo o plano de imunização contra a Covid-19 do governo federal, faltam 6 dias para a minha vacinação. Oi, gente. Meu nome é Graziela, eu sou estudante de Letras da UFV. Desde 2018, estudo habilitação português e inglês. E segundo as estatísticas, daqui a 8 meses e 7 dias eu serei vacinada. Fala galera, aqui é a Luciene e eu também sou estudante de Letras da UFV. Faço habilitação português e inglês desde 2018 e, segundo o plano de imunização, faltam 8 meses e 18 dias para ser vacinada. Oi, gente. Boa noite. Me chamo Mariana, sou de Visconde do Rio Branco e caloura da UFV para o curso de Letras. Ainda não escolhi a minha habilitação, mas tenho muita dúvida entre literatura e francês. De acordo com o plano de imunização contra o Covid-19, eu vacino daqui a 7 dias. Vamos ver, né? Olá, bonsoir à tous. Meu nome é Elisa, eu estou no 6º período de Letras Português e Francês, na UFV, e a minha previsão para tomar vacina é em 9 meses e 12 dias. Oi pessoal, meu nome é Marcos, eu sou da literatura, eu estou no 6º período e a minha previsão de vacinação está em algum momento entre hoje e 2075. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim... O nosso episódio de hoje vai falar sobre o modernismo no Brasil e a geração de 45. O modernismo no Brasil foi um movimento artístico, cultural e literário que se caracterizou pela liberdade estética, o nacionalismo e a crítica social. Inspirado pelas inovações artísticas das vanguardas europeias, o cubismo, futurismo, dadaísmo, expressionismo e surrealismo, ele teve como marco inicial a Semana de Arte Moderna em 1922. Foi dividido em 3 fases, também chamadas de gerações. A primeira fase modernista foi de 1922 a 1930 e foi conhecida como a fase heróica ou de destruição. A segunda fase modernista foi de 1930 a 1945. Foi a fase de consolidação ou geração de 30. A terceira fase foi de 45 a 1960. Foi conhecida como a geração de 45. A geração de 45 representou um grupo de literatos brasileiros da terceira geração modernista. Ela surgiu com a revista Orfeu em 1947 e teve representantes tanto na prosa quanto na poesia. Alguns estudiosos preferem apontar o fim do modernismo na década de 60. Outros ainda afirmam que o modernismo está presente até os dias atuais. Os escritores desse período possuíam uma atitude mais formal, em oposição ao espírito radical, contestador e de liberdade desenvolvido na Semana de Arte Moderna em 1922. A geração de 45 reuniu artistas preocupados em buscar uma nova expressão literária por meio da experimentação e inovações estéticas, temáticas e linguísticas. Representou uma arte mais preocupada com a palavra e a forma, no caso de João Cabral e Guimarães Rosa, ao mesmo tempo que explora assuntos essencialmente humanos, como na obra de Clarice. Tanto a prosa quanto a poesia foram exploradas nesse período, no entanto de maneira mais intimista, regionalista e urbana. Além da prosa intimista, merece destaque a prosa urbana, a prosa intimista e a prosa regionalista. E as principais características da terceira geração modernista são academicismo, passadismo e retorno ao passado, oposição à liberdade formal, experimentações artísticas, ficção experimental, realismo fantástico, contos fantásticos, retorno à forma poética, valorização da métrica e da rima, influência do parnasianismo e simbolismo, inovações linguísticas e metalinguagem, regionalismo universal,
temática social e humana e também linguagem mais objetiva. Principais autores de obras: João Cabral de Melo Neto, considerado o poeta engenheiro. João Cabral foi um dos mais proeminentes autores da geração de 45. Como engenheiro, sua obra foi construída de maneira racional e equilibrada. Grande destaque na poesia, sua obra mais emblemática é Morte e Vida Severina, de 1955, com temática nordestina. Nela, o autor faz uma crítica social sobre os problemas vividos pelos retirantes no interior do Nordeste. Clarice Lispector. Com sua literatura intimista, a produção de Clarice é marcada por obras introspectivas de caráter psicológico e subjetivo. Destaca-se A Hora da Estrela, de 1977, última obra produzida pela escritora. João Guimarães Rosa, ou Guimarães Rosa, com sua prosa regionalista, destaca-se Grande Sertão Veredas, de 1956. Nela, o poeta recria os costumes do sertanejo e a fala dos personagens por meio da linguagem regionalista, popular e coloquial. Ariano Suassuna escreve ensaios, romances, dramaturgias e poemas. A maior parte da sua obra está relacionada com os elementos nordestinos. Destaque para o Alto da Compadecida, de 1955. Sua maior obra, que foi adaptada para o cinema e também para uma série posteriormente, e é sucesso até os dias atuais, sendo considerada uma obra atemporal. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. E como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem. Nesse momento agora eu gostaria de propor ao Marcos, a Grazi, a Lulu, a Eli e a Mari, que a gente pudesse falar sobre as nossas experiências com o modernismo, seja na escola, seja no dia a dia, qual foi o seu contato, o que você mais gosta do modernismo, principalmente sobre a geração de 45, que eu acho que é o que a gente tem muita coisa para falar. E eu queria propor esse momento também com o objetivo da gente mostrar que o modernismo nem sempre está ligado só à teoria e prática como aluno em sala de aula, que a gente conhece muito do modernismo, principalmente sobre a geração de 45, e que nem sempre a gente aprendeu em sala de aula. Então, esse é o momento que eu estou propondo para vocês e eu começo. Então, assim, vou começar a falar sobre as minhas experiências sobre o modernismo na escola. Na verdade, eu não tive uma experiência com modernismo na escola, porque na época eu estava sem professor de língua portuguesa, que acaba atuando como professor de literatura também. Então, tudo que eu sei foi que eu li sozinha. Sou grande fã das obras do Suassuna. Eu acredito que o Alto da Compadecida, seja uma obra atemporal, está muito além do seu tempo, tem críticas pertinentes à sociedade, que cativa. Eu acho que a adaptação para o cinema, que posteriormente virou uma série também, foi o que deixou mais interessante ainda a obra em si, do Suassuna, o Alto da Compadecida. E eu acho que muita gente se identifica. Eu, por exemplo, me identifico muito e eu considero a maior obra do cinema nacional. Então, falando da literatura, na nossa educação e na escola, na universidade, eu fiz 8 anos de escola em casa, 8 ou 9 anos de escola em casa, em francês. Então, lá, eu tinha, sobretudo, contato com a literatura francesa e francófona, e ela é muito cultivada, muito divulgada também. Então, foi e tem sido a minha maior parte de conhecimento de literatura vem da parte francesa. Mas da brasileira, como o jeito que meus pais acharam de cultivar ela e de manter ela na gente, foi através dessas leituras que eles passavam pra gente, de filmes, O Alto da Compadecida aí tem um filme que é espetacular, muito bem feito. Também eu lembro que quando eu era adolescente eu ganhei um livro de um primo que é o Grande Sertão Veredas,
muito bom também. Então foram esses pequenos gestos e maneiras, até com os próprios gibis, né, que atiçou a nossa curiosidade e a nossa vontade de aprender mais sobre a literatura brasileira. E foi a maneira da gente manter ela, de que eu mantesse ela na minha vida. Minha experiência com o modernismo foi apenas no ensino médio mesmo. Minha professora de literatura, a gente tinha uma aula por semana e ela apenas trabalhou questões teóricas e voltado também para o vestibular, Enem. E apenas isso. Não teve nenhuma leitura obrigatória, nem nada. Não há culpa, porque quando a gente entra no curso de letras, a gente entende como o sistema funciona, né? Então, foi isso. Eu lembro que eu li um livro de Jorge Amado, O Capitão de Areia, há muito tempo também, mas foi por conta própria. Bom, pensando no contato que eu tive com o modernismo, né, minha experiência com o modernismo, a primeira lembrança que me veio à cabeça, e que me vem à cabeça quando fala modernismo, eu lembro de uma obra da Tarsila do Amaral, chamada Abaporu, que nas aulas de artes a gente tinha que fazer uma cópia da obra de arte e colorir a lápis no caderno, né? Mas, assim, sobre aulas de literatura, sobre as aulas de português com abordagem de literatura, eu não me recordo muito bem, porque os professores que eu tive não abordavam de uma forma que chamasse a minha atenção, sabe? E normalmente eles abordavam bem superficialmente mesmo, e não é uma coisa que eu me recordo muito bem, sabe? Mas em relação a, por exemplo, leituras fora do contexto de sala de aula, eu lembro de textos da Clarice Lispector, textos do Ariano Suassuna, também em relação às outras gerações, poemas do Carlos Drummond de Andrade, alguma obra do Mário de Andrade, se eu não me engano, mas assim, em sala de aula eu não tive muito contato. E em relação ao meu contato agora, por exemplo, através desse podcast, eu consegui prestar atenção em detalhes que antes tinham passado em branco por mim, sabe? E, bom, mais uma fonte de conhecimento aí, né? E também, outro detalhe é em relação à obra cinematográfica O Alto da Compadecida, né? Que fez parte da minha vida, ainda faz, eu gosto muito de rever, e é uma coisa que realmente marca, sabe? É bem marcante, é uma obra muito importante para o cinema brasileiro e uma forma diferente de passar essa literatura à frente, de criar interesse, né, sobre esse conteúdo, sobre a literatura, né? Eu acho isso muito importante, muito relevante para todos, né? Bom, é isso, é essa experiência e o contato que eu tive com o modernismo. Dos lábios meus. E no mais, a gente acaba encerrando o episódio de hoje. Espero que vocês tenham tirado dúvidas sobre o modernismo, sobre a geração de 45 e espero que tenham gostado. Muito obrigada às participações especiais. Marcos, Mari, Grazi, Lulu e Eli, vocês salvaram a minha vida e obrigada por terem topado o desafio de vir aqui falar sobre o modernismo e a geração de 45 para a galera. E você, ouvinte, muito obrigada por ter nos ouvido até aqui. Um abraço virtual e em breve possamos, quem sabe, no próximo episódio estarmos todos vacinados. Um abraço e um beijo. Até a próxima. Matar essa paixão que me devora o coração e só assim então serei feliz.